Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a história da capoeira. Para você que está aprendendo português, vai ter muita informação histórica, pois iremos falar do século XIX. Neste período, a capoeira foi muito importante para a história do Brasil. Talvez tenha sido o período mais importante da capoeira como fenômeno social. Para compreendermos isto, vamos para o início do século XIX, quando Napoleão, durante a invasão de Portugal, é surpreendido pela saída do rei Dom João VI. O rei vai embora de Lisboa, a capital de Portugal, e foge para o Brasil. Pela primeira e única vez na história, uma capital de um império ultramarino não se localizava mais na metrópole, e sim na colônia, no caso, o Rio de Janeiro. Temos que lembrar que neste período Portugal tinha um império nos continentes americano, europeu, africano e asiático. Em todos estes lugares havia influência portuguesa. Por exemplo, Macau, na China, Goa, na Índia, Moçambique ou Angola, na África, e o próprio Brasil, na América. Portugal, neste momento, se torna um império controlado a partir de uma cidade numa colônia, o Rio de Janeiro. Qual é a importância disto para a capoeira? Bom, neste momento, nós podemos ver que o Rio de Janeiro, uma cidade que tinha uma maioria de africanos e descendentes de africanos, se tornando uma cidade cosmopolita, com muitos portugueses chegando juntos de uma vez só. Isso fez com que a demografia mudasse na capital. Os africanos escravizados e seus descendentes trabalhavam em diversas funções necessárias para a vida cotidiana, como carregar água, carregar fezes, carregar dejetos, carregar pessoas, cozinhar, limpar, construir, enfim, diversas profissões braçais sem as quais não era possível regular uma cidade. No momento em que chegam muitos portugueses de uma vez só, começam também disputas por território dentro da própria capoeiragem. Agora, é importante fazer uma ressalva. Os capoeiras, como nós entendemos hoje em dia, não existiam. A capoeira de hoje em dia não existia. O que se chamava de capoeira naquela época é algo relacionado a um fenômeno social envolvendo pessoas que utilizavam seu corpo
para primordialmente cometer atos de violência uns contra os outros, visando poder, território, dinheiro e ocupação de espaço. Nós vamos agora pensar que a polícia que chega junto com o rei Dom João VI é uma polícia imperial que encontra um problema na capoeira e precisa vigiar os capoeiristas. Neste momento, já começam os primeiros registros sobre o nome capoeiragem e começam a surgir as referências às maltas, ou seja, aos grupos organizados de capoeiristas valentões. Vou repetir: o que nós compreendemos como grupos de capoeira no século XIX não é o que nós compreendemos hoje como grupos de capoeira. Aquela época, um grupo de capoeira era um grupo de pessoas marginalizadas, de pessoas que estavam usando o próprio corpo para lutar, para combater, para ocupar espaços, não necessariamente da forma que nós entendemos agora, com ginga, meia-lua, aú, tampouco com birimbau. Nesta época não há registro algum de toque de birimbau dentro da capoeira. A capoeira está muito mais relacionada a um fenômeno de violência de gangues. Quando nós chegamos no século XIX, além deste fenômeno da chegada dos portugueses, fugindo de Napoleão, nós temos uma outra data importante, que é o retorno da família real a Portugal após as guerras napoleônicas e a independência do Brasil. Nesse momento, o Brasil estava tão instável que a independência ameaçava dividir totalmente o país. Imagine que os capoeiras estavam também, neste momento, de um lado como marginais, pessoas que estão enfrentando a ordem, e também como soldados ou como policiais, como capangas, em disputas locais pelo poder. Havia diversos grupos de interesse e os capoeiras se aliavam a grupos diferentes. Da mesma forma que hoje em dia nós temos grupos diferentes, gangues diferentes de criminosos que se aliam a um tipo de política ou a outro tipo de política. Isso acontece hoje em dia também no Rio de Janeiro. A capoeira começa a ser muito vigiada e oprimida pelo Estado. Mas não somente a capoeira, também as outras artes, como as musicais ou religiosas, são oprimidas pelo Estado neste momento. Nós vamos avançar um pouquinho para uma outra data importante, que é a década de 1860 até 1870, quando ocorre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito envolvendo vários países da América do Sul e o Brasil principalmente. Muitos capoeiras foram enviados para a Guerra do Paraguai. Eram negros ou mestiços que se alistavam voluntariamente ou
obrigados a servir no exército. Muitíssimos morreram, outros sobreviveram, e há, dentro da capoeira, uma mítica de que a Guerra do Paraguai teria sido combatida também por batalhões de soldados capoeiristas que teriam utilizado a capoeira para lutar na frente de batalha. Não sabemos até que ponto essa história realmente condiz com a verdade histórica, mas sabemos que há cantigas na capoeira que remetem à Guerra do Paraguai, como "Sou eu, Maitá, sou eu, Maitá, sou eu, Maitá", refere-se à Batalha de Humaitá, uma das batalhas da Guerra do Paraguai. O próprio Paranauê é dito ser de origem da Guerra do Paraguai. Paranauê, Paranauê, Paraná. Essa é uma teoria sobre o início desta música. Ela faria referência à Guerra do Paraguai. Também não sabemos se isso é uma verdade histórica ou apenas uma elucubração. Após a Guerra do Paraguai, vários veteranos voltaram para o Brasil como heróis de guerra, mas, ao mesmo tempo, ao chegarem de volta, eram marginalizados. Vários desses antigos heróis de guerra foram para as Maltas, entraram também nos grupos armados. Neste momento, em torno de 1870, as Maltas são muito fortes no Rio de Janeiro e divididas basicamente em duas: os Nagoas e os Guaiamuns. Os Nagoas eram predominantemente africanos e historicamente relacionados com a monarquia. De outro lado, havia os Gaiamuns, que eram, em sua maior parte, mestiços e apoiavam de modo geral o Partido Republicano. Essa situação refletia dentro da capoeiragem os conflitos que haviam entre as diversas forças políticas no Brasil. De um lado, haviam os republicanos que tentavam implementar no Brasil os valores da República. Por outro, havia os conservadores que tentavam manter a monarquia. Os Guaiamuns e os Nagoas eram grupos muito diversos. Por exemplo, havia líderes de Maltas que não eram mesmo brasileiros. Houve muitíssimos portugueses dentro das Maltas e são eles que implementam a navalha, que hoje em dia é o símbolo da capoeira. A navalha chega no Brasil com os portugueses fadistas. O fado, que é uma tradição portuguesa, é incorporado com alguns de seus elementos na malandragem carioca. Carioca é quem é do Rio de Janeiro. A malandragem carioca acaba absorvendo alguns elementos dos malandros portugueses, os fadistas. Em seguida, nós vamos falar sobre a proibição da capoeira, mas isso vai ser no próximo episódio.